Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre equações do primeiro grau com duas incógnitas, um assunto muito importante quando a gente começa a estudar sistemas de equações, tá? Para introduzirmos aqui o assunto, eu trouxe uma situação problema que diz o seguinte, gente. Em uma partida de vôlei, disputada em duplas, Cecília e Adriana marcaram juntas 20 pontos. Agora, é só isso que a questão fala, tá? Nós vamos analisar essa situação. E um detalhe que chama a atenção é que, por aí, não dá para saber quantos pontos foram marcados por Cecília e quantos pontos foram marcados por Adriana, tá? O que dá para fazer é montar uma tabelazinha, como essa que eu fiz aqui, tá? Onde eu coloco as possibilidades de soluções, tá? Pode ser que Cecília não tenha marcado nenhum ponto e Adriana tenha marcado os 20 pontos sozinhas, tá? Pode ser que Cecília tenha marcado 1 e Adriana 19, ou 2 e 18 e assim por diante. De forma que nós vamos elencando aí, vamos colocando aí um conjunto de todos os pares de números naturais cuja soma dá igual a 20, tá certo? Então, a primeira coisa que é importante quando a gente estuda este assunto é saber escrever da nossa linguagem, né, da linguagem materna, para uma linguagem matemática. Por isso que essa primeira questão aqui, a letra A, está pedindo o seguinte, ó, escreva uma equação que representa a situação, tá? Sempre que você for resolver um problema de equação, é necessário você saber fazer essa tradução para a linguagem matemática, tá? Nós vamos chamar de x a quantidade de pontos marcados por Cecília, está dizendo aqui a sugestão, né? E y a quantidade de pontos marcados por Adriana. Você percebeu aqui no nosso problema que a soma desses dois números dá sempre igual a 20. Então, nós poderíamos resumir essa equação como sendo x, os pontos de Cecília, y, os pontos de Adriana, e a soma desses dois números dá igual a 20. Então, quando eu faço essa interpretação, ó, já está aqui a minha equação. Uma equação do primeiro grau, tá? Nas incógnitas x e y. Então, eu vou colocar aqui a resposta. X mais y é igual a 20. E as soluções para essa equação aí estão dentro dessas possibilidades aqui, no caso dos números naturais, tá? Aí é feita a seguinte pergunta na letra B. 1 e 19 é solução da equação? Então, são dois números naturais, a soma vai dar igual a 20, né? Se você somar 1 mais 19, isso dá 20. Então, a resposta é sim, certo? Um detalhe importante, pessoal, a solução de uma equação com duas incógnitas vai ser um par ordenado, tá? Par ordenado é um par de números em que o primeiro representa o valor de x e o segundo representa o valor de y, sempre nesta ordem, tá certo? Por exemplo, se eu represento aqui o par ordenado 2 e 3, isso significa que o x é igual a 2 e o y é igual a 3. Todo mundo que estuda esse assunto entende dessa forma. Agora, se eu venho aqui e escrevo 3 e 2, todo mundo vai entender isso aqui como x sendo igual a 3 e o y sendo igual a 2. São situações totalmente diferentes, tá, pessoal? Veja só, vamos para a próxima pergunta. E 7 e 14? Será que 7 e 14 pertence à solução desse problema, dessa equação? A gente faz 7 mais 14 e percebe que essa soma aqui é igual a 21. Então, 21 deu diferente de 20, tá? Então, a resposta aqui é não. Na nossa equação, a soma dos dois números tem que dar 20 e não 21, certo? Qualquer coisa que der diferente, que a soma der diferente de 20, então não é solução, tá? Está sendo perguntado aí também o seguinte, 8 e 12 e 12 e 8 representam a mesma solução e a gente sabe que não, pois são pares ordenados, né? E aí, para justificar isso, você pode interpretar da seguinte forma. Na prática, 8 e 12 significam que Cecília fez 8 pontos e Adriana fez 12 pontos. Enquanto 12 e 8, olha só, seria a situação inversa, né? Seria a situação em que Cecília fez 12 pontos e Adriana fez 8 pontos. Então,
são coisas diferentes. E sempre que você estiver trabalhando com pares ordenados, leve isso em consideração, tá? Se eu troco a posição do x e do y, eu tenho um par ordenado totalmente diferente do primeiro. E é interessante depois a gente ver isso no gráfico, tá? Uma coisa importante quando a gente está estudando um assunto em matemática é se perguntar o que é o assunto que nós estamos estudando. Então, o que são equações do primeiro grau com duas incógnitas? São todas as equações que podem ser escritas nesta forma aqui, ó. AX mais BY igual a C. E quem é esse A, esse B e esse C? São números, tá certo? Esses números podem ser números inteiros, podem ser números naturais, podem ser números racionais ou reais. Depende do conjunto que você está lidando, tá? Na maioria dos casos aqui, dessas questões que nós vamos trabalhar, nós vamos considerar que o nosso conjunto é o conjunto dos números racionais, certo? Agora, uma parte mais importante, gente. Vamos resolver alguns exercícios, tá? Primeiro que nós vamos trazer aqui para trabalhar com vocês é esta equação aqui. Eu tenho 3x mais 2y igual a 10, em que x e y são números racionais. A gente diz que x pertence ao conjunto dos números racionais e y também pertence ao conjunto dos números racionais, certo? Então, a questão está dizendo assim, que para x igual a 3, o par ordenado 3 e um quadradinho aí, que é um desconhecido, é a solução da equação, tá? Então, nós já falamos sobre o par ordenado e esse 3 aqui vai ser o valor de x e esse valor desconhecido aqui vai ser o y. Isso significa que, nessa questão, nós precisamos substituir o x por 3 e descobrir o valor de y, tá? Vamos lá, né? Nossa conta vai ficar assim, ó. X é 3, então vai ficar 3 vezes 3 mais 2y igual a 10. 3 vezes 3 dá 9. Eu fico com 9 mais 2y igual a 10 e resolvo a minha equação para y. Caso você tenha dificuldade em resolver equações, tem um vídeo aqui no canal falando sobre equações. Se você colocar Télico Oliveira equações, tem um vídeo bem completo que vai te ensinar como resolver equações desde as mais simples até as mais complexas, tá? Subtraindo 9 aqui de ambos os membros, eu fico com 2y igual a 10 menos 9, que é 1. Y vai ser igual a 1 meio, tá? Substituir o x e descobrir o valor de y, que é 1 meio. Então, para x igual a 3, o y vai ser 1 meio. Portanto, a solução vai ser 3 e 1 meio, tá? Que é a nossa resposta. Próxima pergunta feita, né? Aqui é o item A. O item B está dizendo assim, para y igual a 3,5, né? 3 inteiros e 1 meio, o par ordenado, aí quadradinho e 3,5 é solução. Nesse caso aqui, nós vamos fazer o contrário, pessoal. Nós temos o valor de y, precisamos descobrir o valor de x. Portanto, vamos substituir aqui, né? A equação é 3x mais 2y. Vai ficar assim, ó. 3x mais 2 vezes 3, que multiplica meio, tá? E isso é igual a 10. Esse 2 que multiplica meio, nós temos que fazer primeiro a multiplicação aí, né? Vai ficar assim, ó, 2 vezes 3,5 dá igual a 7. Se você preferir, você pode fazer assim, ó. 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes meio dá 1. 6 mais 1 dá 7, né? Então, aqui fica 3x mais 7 igual a 10. 3x vai ser igual a 10 menos 7, que dá 3. X vai ser igual a 3 sobre 3. X vai ser igual a 1, certo? Isso significa que, quando o y for igual a 3,5, o x vai ser igual a 1. Portanto, pessoal, nós vamos ter um par ordenado aqui como solução que vai ser 1 em x e 3,5 em y, tá? Então, montamos aqui. Vamos continuar aqui. Uma coisa muito importante de nós trabalharmos também é a representação gráfica das soluções de uma equação do primeiro grau, tá certo? Com duas incógnitas. É o seguinte, eu vou trazer aqui um exemplo
e nós vamos calcular aqui os valores de y para alguns valores de x. A equação que nós vamos usar como exemplo é essa daqui, pessoal. 3x mais y é igual a 1, certo? Então, por exemplo, se o x for igual a 0, nossa conta vai ficar 3 vezes 0 mais y igual a 1. Nós vamos fazendo aqui rapidinho, tá? Isso aqui vai nos dar y igual a 1. Aqui nós vamos ter, então, o par ordenado 0 e 1. Se x for igual a 1, nossa conta vai ficar 3 vezes 1 mais y é igual a 1. 3 mais y é igual a 1. Y vai ser igual a 1 menos 3, ou seja, y vai ser igual a 2 negativo. Portanto, pessoal, o par ordenado aqui, para x igual a 1, vai ser 1 e menos 2. O próximo que nós vamos fazer é para x igual a 2. Então, nossa conta vai ficar 3 vezes 2 mais y igual a 1. Então, vai ficar assim, ó, 6 mais y igual a 1. Então, o y precisa ser igual a menos 7, né? Logo, montando o par ordenado, nós vamos ficar com 2 em x e menos 7 em y. 2 e menos 7. E se x for igual a menos 2, desculpe, se x for igual a menos 1, fica 3 vezes menos 1 mais y é igual a 1. Menos 3 mais y é igual a 1. Y vai ser igual a 4. Portanto, pessoal, nós vamos ter aqui o par ordenado menos 1 e 4. E para finalizar aqui, né, nós vamos pegar para x igual a menos 2, tá? 3 vezes menos 2 mais y igual a 1. Menos 6 mais y é igual a 1. E y vai ser igual a 7. Portanto, nós vamos ter o ponto aqui, menos 2 em x e 7 em y. Guardem esses pares ordenados aqui que vão ser importantes agora, tá certo? Ó, 0 e 1, 1 e menos 2, 2 e menos 7 e por aí vai. Esses pares ordenados, pessoal, vão ser úteis na hora da gente colocar isso aí num gráfico, num plano cartesiano, tá? Depois eu vou fazer um vídeo explicando bem direitinho em detalhes aí o plano cartesiano, mas esse plano aqui que tem o eixo x deitado, o eixo y em pé. E aí se você quer colocar o valor 0 e 1, você vai vir aqui, o 0 em x fica nesse eixo y, em cima do eixo y. Aí você vai subir uma unidade aqui, ó, 0 e 1. Vai ser esse ponto aqui que eu vou marcar em vermelho, tá? Vou fazer um ponto grande aqui. Aqui é o ponto 0 e 1, certo? Agora nós vamos para os próximos. Deixa eu tirar essa setinha, essas coisas. O próximo ponto é o ponto 1 e menos 2. 1 em x aqui, tá? E menos 2 está aqui, ó, já está marcado também. 1 e menos 2, eu marco esse ponto aqui, ó, ligando os dois. O próximo vai ser 2 e menos 7. Espera aí que eu errei uma coisa aqui, tá, gente? Não vou editar isso aqui. 1 menos 6 dá igual a menos 5, tá? Olha só. Menos 5. Ainda bem que deu para perceber aqui na hora, tá? Vou colocar aqui até de uma cor destacada, que é para a gente ajeitar, tá? Menos 5 aqui. Então, vai ser 2 e menos 5. E eu vou colocar esse ponto aqui, ó. 2 em x está aqui, ó. E menos 5 em y está aqui. Então, eu ligo os dois. 2 com menos 5 é esse ponto aqui. Depois, próximo ponto vai ser menos 1 e 4. Menos 1 em x está aqui. Olha só. E o 4 em y está aqui. Eu ligo os dois e dá tudo certo, tá? Vai ficar esse ponto aqui, ó. E o último é menos 2 em x, que está aqui, e
7 em y, ó, 4, 5, 6, 7. Esse ponto aqui. Então, eu marco um ponto aqui onde eles dois se encontram, tá? Dessa forma. Então, com isso, nós conseguimos marcar alguns pontos que são soluções dessa equação, tá, pessoal? Mas se eu quero representar todas as equações no nosso plano cartesiano, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar colocar todos os pares ordenados de números racionais aí. Para isso, eu vou precisar traçar uma reta que passa por esses pontos. Se você perceber, esses pontos ficaram mais ou menos alinhados, tá? E tem que ficar se nosso desenho estiver bem feito, tá? Se não ficar alinhado é porque está torto, está mal medido e corre risco de acontecer isso, tá? Vamos tentar alinhar aqui, fazendo a linha passar por todos esses pontos, mais ou menos, tá? Por aqui assim. Opa! Às vezes o programa não ajuda muito, pessoal. Aqui tá bom. Então, essa reta aqui é o conjunto de todos os pontos que são soluções do nosso sistema, tá? São infinitas soluções, né? Infinitos pares ordenados. E uma coisa interessante, talvez alguém me pergunte aí, sempre vai ser uma reta? Sim, sempre a solução de uma equação com duas incógnitas do primeiro grau, né, vai ser uma reta. E isso é uma coisa que eu coloquei aqui, gente, olha só. A representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta. Um dos objetivos nossos vai ser o quê? Trabalhar bastante essa construção dessas retas no plano cartesiano. E para isso é necessário que você faça muito exercício deste assunto aqui, tá? Cada ponto da reta representa um par ordenado que é solução da nossa equação. Beleza, gente? Então vamos finalizando por aqui. O vídeo já está com 17 minutos, está um pouquinho longo, tá? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. E você vai seguir este mesmo passo a passo aqui na hora de resolver os seus exercícios, tá? Tanto para representar graficamente a equação com duas incógnitas, caso a questão que você esteja fazendo aí dê um dos valores e você precisa encontrar o outro, tá? Por exemplo, existem questões que dão x e você precisa encontrar o y. E o contrário também, ok? Então é isso, curta aí o vídeo se você gostou, se te ajudou. Deixa um comentário aí dizendo o que você gostaria de aprender, que eu trouxesse aqui no canal, suas dúvidas, tá? E inscreva-se no canal e ative as notificações. A gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau!